Jerusalém é hoje uma resposta a um agir sobrenatural de Deus. Desde 1948, o Estado de Israel foi estabelecido, uma nação que havia desaparecido, e segundo a palavra de Deus, o Senhor dá ordem para que das nações da terra retornem a Israel, retornem à terra de Eretz Israel, o povo judeu. E quando Israel retorna, ela não tinha direito de acesso a Jerusalém. Havia um acordo com a nação da Jordânia. Mas com poucos dias de estabelecido o Estado de Israel, todas as nações, eu falo todas as nações, em volta de Israel, juntaram e começaram uma guerra contra Israel. E quando todo mundo dizia, agora eles vão perder a batalha, agora eles vão ser destruídos, como que um milagre neotestamentário do Antigo Testamento, Israel venceu os inimigos, venceu o Egito, venceu a Jordânia, venceu o Líbano, venceu o Iraque. Israel venceu. E por conta dessa guerra, passado ali alguns anos, por volta do ano 1960, novamente um novo ataque, Israel venceu de novo, e Israel conquistou toda a Jerusalém e a península do Sinai. A Bíblia diz que a terra Eretz Israel seria do povo judeu, e assim se cumpriu. A Bíblia diz que Jerusalém voltaria a ser dos judeus, e assim se cumpriu. Hoje, Jerusalém é controlada pelo povo de Israel. E esse é o caroço na garganta de muitas nações, eles não aceitam isso. Em 1980, os estados árabes disseram, olha, o país que mantiver embaixada em Jerusalém, reconhecendo o direito de Israel como nação, não receberá petróleo da OPEP, antiga OPEP, 1980. E o que aconteceu? Algumas dezenas de nações tiraram suas embaixadas de Jerusalém e se instalaram em Tel Aviv. De lá para cá, para muitos países. Qual é a capital de Israel? Tel Aviv. Quando eu era garoto que estudava história e geografia, eu aprendia isso. Mas a capital indivisível do Estado judeu é Jerusalém. E foi naquela época que um grupo de 1000 cristãos criaram a embaixada cristã em Jerusalém, dizendo para Israel, mandando um recado a partir das igrejas cristãs: você não está só, você tem um povo que clama, você tem um povo que ora, você tem um povo que crê na sua aliança com Deus. E a embaixada cristã se instalou ali, e nós estamos associados à embaixada, declarando que Israel não está só. Amém? E nós vamos iniciar recordando um pouco o que foi a viagem para Israel no ano de 2014. Projeto Aliado 2014, e os momentos que nós tivemos ali, que nós clamamos a Deus ali, oramos ali desde o primeiro dia. Quase todos os dias eu ia ao Muro das Lamentações e orava ao Senhor e clamava ao Senhor e apresentava a Deus os propósitos e clamava a Deus pelos propósitos. É interessante dizer que estar ali em Jerusalém clamando, orando a Deus, pedindo a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, é mais que sobrenatural. É algo muito tremendo, porque você sente a presença de Deus. A Bíblia diz que nesse lugar se faria oração, e a palavra do Senhor, tanto em Reis como em Crônica, o Senhor diz: eu não vou tirar o meu olho desse lugar. E a gente não pode ir lá no lugar onde a Bíblia diz que o Senhor não tiraria o olho, a gente fica no muro. Por isso que os judeus ficam ali no muro, porque o que sobrou, e até onde eles podem ir. Mas a Bíblia diz que o Senhor não tiraria os olhos dele daquele lugar. E é ali que a gente vai clamar ao Senhor. É ali que a gente vai buscar a face do Eterno. É ali que a gente vai pagar um preço de clamor, de oração ao Senhor. E às vezes as pessoas dizem, estar em Israel é uma ação turística. Irmão, ir para Londres é turismo. Ir para Paris é turismo. Eu tenho um cliente meu, cliente pessoal, que ele tem uma casa em Paris. De vez em quando ele brinca comigo, dizendo assim: olha, quando você for para Paris, você fica na minha casa.
Só que eu não vou para casa dele porque a casa... Muito homem, né? Não pega bem, vou ir para lá para casa dele. Fazer turismo é ir para Flórida, para Disney. Mas ir para Jerusalém não. Semana próxima passada eu não coloco isso no meu Facebook porque eu tenho medo dos irmãos ficar com medo. E dizer, eu não vou fazer voto de Jerusalém para o apóstolo subir a Jerusalém, que eu não quero que meu apóstolo morra. Eu não vou morrer, Deus vai guardar. Mas você entende, semana passada uma garota de 19 anos, da idade da minha filha, foi assassinada próxima à porta de Damasco. Eu tenho uma foto com a pastora na frente dessa porta. Ela foi esfaqueada e havia homens com bombas e com armas automáticas ali. E ela ainda conseguiu neutralizar, ela ainda matou 2 antes de morrer. Uma menina de 19 anos. Hoje foi esfaqueada uma moça de 20. A tensão entre os árabes e os judeus é constante. A violência é constante. Os problemas são constantes. O diabo quer nos impedir de subir até lá, porque subir até lá é buscar a bênção de Deus em um lugar onde a Bíblia diz que o Senhor disse: eu não vou tirar os meus olhos desse lugar. E aí vem aqueles questionamentos: sabe por que então não existe paz? Por que esse povo não vive, não tem paz? Porque o próprio Deus disse para Davi: por conta do seu adultério, o seu povo terá que andar o tempo todo com espada na mão. Por causa de um pecado de adultério. Mas a palavra de Deus e a bênção de Deus não é anulada nesse quesito. Os céus estão abertos sobre aquele lugar. Amém? Vamos ver esse vídeo, acho que tem uns 10 minutos, a gente passou ano passado. Está no YouTube se você quiser ver com mais qualidade. Amém? Interessante aí que um monge passou por mim, eu falando português, ele passou por mim e falou: bom dia! E tanto brasileiro que tinha quer dizer, ele aprendeu rapidinho que é falar bom dia, né? Então, amados, foi uma experiência sobrenatural. E o que, assim, chamou mais atenção foi que nós podíamos estar ali, podíamos orar a Deus, podíamos buscar a face do Eterno, podíamos clamar ao Senhor, podíamos ali, a todo instante, toda oportunidade que nós tínhamos de estar ali apresentando ao Senhor as nossas vidas. E hoje eu falei para minha esposa que eu estou concluindo meu trabalho para a universidade, e eu trabalho muito em Israel na minha dissertação, e o tempo todo eu me vejo como se, assim, as ruas, o ambiente, as percepções que a gente tinha ali em Israel, como se essa mesma situação estivesse voltando, como se eu estivesse já lá, esperando e crendo, né, nessa ida. E estar aí em 2016 é algo prático, é algo humano? Não, é algo de fé. É algo de fé. Tenho buscado de Deus e eu pedi ao Senhor. Eu lembro que eu estava com o apóstolo Wilson, sentado na rua lá em Jerusalém, num bairro uma região chamada Ben Arruda. E ele disse assim: apóstolo Cano, a gente vem para Jerusalém porque Deus convida. E Deus me convidou para vir ano que vem de novo. Cara, 2014, esse ano ele foi. E eu disse a ele: eu espero que Deus me convide para voltar. Havia possibilidades de ir? Sim, todas. Não havia impedimento de ordem financeira, nem impedimento de ordem burocrática. A única coisa que me impedia de ir era eu mesmo. Eu não vou 2015, porque eu tenho que focar no meu trabalho da faculdade. E vou esperar o convite de Deus para 2016. E meu propósito, desde que estive lá, era ir. E a minha aliança, da pastora, era de levar os nossos filhos. Então eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu quero um sinal para ir para Israel, se o Senhor está realmente me convidando, para que eu possa voltar ali, entrar debaixo desse manto de intercessão e estar em Jerusalém. E aí a Embaixada Cristã lançou, no final do ano passado, o novo tema da Festa dos Tabernáculos 2016. 2013 foi restauração, Espírito de Graça e Súplica em 2012, e agora em 2015 foi reforma, e o ano de 2016, ou seja, festa de outubro, o título é: com todas as famílias da terra,
ou com todos os seus filhos. Então, eu não tive mais dúvida. Eu disse, Senhor, eu vou fazer a campanha. Pelo homem e pelo que a gente vê, não dá para a gente se mover, mas tem que se mover pela fé e crendo que Deus pode fazer o sobrenatural acontecer. E eu creio nesse sobrenatural da parte de Deus. Amém? Ainda nós temos, eu quero passar mais 2 vídeos. Quando nós estivemos em Israel, nós fomos até a cidade de Kifaçaba. Estivemos com os irmãos da congregação A Fonte, pastor Tony Esperandel. Tivemos uma reunião assim, casual, com alguns pastores, um pastor do Irã, um pastor americano, um pastor lá de Israel mesmo, um pastor Tony que é de Israel, mas é francês. Foi uma verdadeira reunião de nações no lugar alto, onde Deus fez promessas a Abraão. E uma das pessoas que nós visitamos foi a irmã Raquel, né? Raquel Solomon. E um dos grandes incentivadores para que nós pudéssemos estar ali, o apóstolo Sóstenes, que os irmãos sabem que é o nosso supervisor regional do M12. Então eu queria passar um vídeo sobre a fala dessas 2 pessoas sobre essa ida a Jerusalém. Apóstolo Sóstenes e a irmã Raquel Solomon. Amém? Esses foram os pedidos que eu coloquei lá no muro. Shalom, querida família do Mica. Eu quero antes de tudo desejar a vocês um Shavuot Tov, uma boa semana. Estamos aqui começando a semana útil, já domingo, começamos. Mas o mais importante que eu quero dizer é que eu quero agradecer ao apóstolo Cândido Maynard, junto com a pastora Sil, que estiveram aqui em Israel no ano passado, em 2014, na época de Sukkot, a festa dos tabernáculos. Foi simplesmente, para mim, um testemunho de perseverança vê-los aqui, depois de tantas orações, cultivando também essa nossa amizade. Foi lindo, 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 lindo ver vocês aqui. Não só saber que vocês estiveram lá em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, mas tenho o prazer e a honra de tê-los aqui em casa, junto com a minha família, com o Alberto, meu esposo, e com o nosso filho, Lucas, que também é fruto de suas orações, das orações do apóstolo Cândido, da pastora Sil, de muitos de vocês aí no Mica, na família Mica. Eu quero agradecer e encorajar vocês. Venham para Israel, venham de novo, apóstolo Cândido, pastora Sil, e tragam o rebanho com vocês. Venham, estamos esperando. Shalom, de Kifaçaba, Israel. Esperamos vê-los este ano. Shalom, graça e paz, povo do avivamento. Ir a Jerusalém é uma missão, é um mover, é a busca de valores, de referências e de revelações que só o Espírito Santo pode dar. São coisas misteriosas, porque Jerusalém foi escolhida como centro da revelação. Tanto assim que Apocalipse capítulo 21 e 22 colocam Jerusalém como nosso endereço eterno. Então orar por Jerusalém, chorar por Jerusalém, ir a Jerusalém é também um desejo para que a igreja seja edificada. Eu quero parabenizar seus pastores, Cândido e Silvanilde, pela iniciativa do Projeto Aliar. E que Deus abençoe você, porque aqueles que buscam a paz de Jerusalém prosperarão, é o que diz a palavra. Tem o meu apoio, tem a minha bênção, tem a minha oração, tem a minha comunhão. Deus abençoe, shalom, graça e paz. Amém? Agora você pode aplaudir. A gente crê nessa chamada a estar ali em Israel. Assim, tem que ter uma pessoa com um pouco mais de cuidado e tem que ter uma pessoa com menos, um pouco mais de ousadia. E a pastora é a ousadia e eu sou o cuidado, né? Ela
por ela em pegar ônibus, sai, anda na rua, e eu fico com receio. Ela confia no meu inglês, né? Então vamos embora, né? Pelo menos quando pedir desculpa e dizer sim, não, eu sei. Mas foi uma bênção realmente estar ali orando ao Senhor, clamando a Deus, buscando a face do Altíssimo, pedindo a Ele que nos abençoe. E esse ano, 2016, nós cremos que estaremos em Jerusalém novamente. E para que isso aconteça, você e eu, nós temos que colocar um propósito. O propósito, ele é uma semente. Os irmãos que participaram da campanha 2016 já sabem disso. Você vai fazer o seu propósito. Ano passado, em 2014, quando no primeiro dia, nós colocamos um papel para as pessoas colocarem seus pedidos de oração. Esse ano nós não vamos fazer assim. Por quê? Porque muita gente pediu uma coisa no começo, e depois esqueceu dos pedidos do começo, e foi pedir coisa nova lá na véspera. E não o número de pedidos que a gente levou foi bom, mas foram pedidos do começo e do final. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar para um mês antes de subirmos a Jerusalém, enviar os pedidos, os envelopes de pedido de oração, para você fazer o seu pedido. Mas esse pedido você vai fazer um mês antes da gente subir. O seu voto você faz agora. O seu propósito você faz agora. Qual é o meu propósito? Eu não sei. Você que vai fazer. Um propósito que você vai, diante do Senhor, cumprir por 10 meses. O propósito está em um envelope. Você vai receber um envelope caracterizado, dizendo: Senhor, meu propósito por 10 meses é esse aqui. Vou estabelecer esse alvo e eu vou diante do Senhor cumpri-lo por 10 meses. Por que 10 meses? Porque é o valor que a gente divide as passagens, né? O propósito dos irmãos envolve eu e a pastora, mas o meu propósito envolve Caleb e Naara. Então, nós vamos trabalhar, vamos buscar de Deus, vamos orar ao Senhor. E aí você diz assim: apóstolo, alguns irmãos nos procuraram, apóstolo, faça esse culto sábado que vem, porque a igreja não vai ter pessoas no sábado agora, vai ser pouca gente. Por que o senhor não faz sábado que vem? E agora eu vou explicar porque eu não fiz no próximo sábado. Porque essa campanha de tabernáculos, essa campanha de aliar, não é uma campanha qualquer. Ela é uma campanha que trabalha em janelas espirituais. A gente está aqui debaixo de um manto espiritual. Hoje, no feriado no dia de sábado que começa hoje, um dos primeiros, se não o primeiro, porque eu posso estar falando errado, mas primeiro sábado do mês. Então a gente vai fazer sempre no primeiro sábado, culto de Jerusalém, sempre no primeiro sábado. Segundo, é prévio a uma festa que vai estender até quarta-feira. Então, eu vou adiar uma celebração ao Senhor, pensando que tem uma festa que para a nação, para se prostituir, para mentir, para adulterar. Eu vou parar um propósito a Deus, barrado por isso. Se eu parar esse propósito, eu já estou sendo vencido logo no começo. Já estou mandando uma mensagem para o Reino Espírito. Não, o carnaval pode me parar. Então eu não estou fazendo essa campanha confiando em homens, ou confiando na estrutura do templo, ou confiando na questão do carnaval. Eu estou confiando no Senhor e na aliança que o povo de Deus tem. Nós vamos a Israel buscar a chuva do Senhor. Eu sei que tem pessoas que têm testemunho. Alguns testemunhos já foram contados aqui, os testemunhos já foram dados, outras pessoas têm testemunho, mas não apresentaram seu testemunho. E eu quero dizer a você que em todos os cultos de Jerusalém, aqueles que tiverem testemunho, me procurem. Porque seu testemunho é registro de que Deus está abençoando. O seu testemunho é marca no reino do Espírito que o Senhor está abrindo porta e está fazendo com que você prospere. Que o seu testemunho é a sinalização de que o Senhor está respondendo a nossa oração que foi feita em Jerusalém. Em 2014 nós fizemos a oração ali, fomos a Jerusalém ali, nós éramos uma igreja. Nossos cultos de Jerusalém era isso aqui, sim ou não? Era ou não era isso aqui? Com a igreja cheia, era ou não era? Hoje está faltando muita gente. Tem gente na praia, tem gente que foi para acampamento, tem gente que viajou, tem gente que simplesmente não veio, tem gente que desistiu. Mas vocês estão aqui. E essa era a igreja da campanha anterior. E Deus nos fez multiplicar.
eu imagino que seremos no próximo culto do ano que vem. Porque eu acredito, irmão, que Deus, com a unção que Ele trouxe, a unção vai multiplicar e a igreja vai crescer ainda mais. Eu creio que Deus vai abrir portas. Eu creio que Deus vai quebrar a maldição. E eu creio que a palavra sobre nossas vidas vai prevalecer. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor agora. Eu queria convidar os amados a orar a Deus agora comigo. Vamos colocar de pé. E eu queria que você fizesse uma oração ao Senhor. E essa oração você vai falar com Deus, se você não o fez ainda, mas que você o faça. Pedindo ao Senhor que Ele traga um sinal. Que o Senhor confirme diante do seu coração e no coração dele o seu propósito. Que o Senhor faça com você, traga sobre o seu coração um propósito. Que Ele marque sobre a sua vida o propósito. E que nessa hora, diante do Senhor, Senhor, eu estou aqui e eu creio nessa aliança. Eu creio nessa chamada. Pai, no nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor. Existem discípulos aqui, existem discípulos que estão distantes, existem discípulos que não estão ao nosso alcance, mas diante do trono há um propósito. Senhor, nós queremos subir a Jerusalém neste ano. Queremos, Senhor, estar ali diante do muro das lamentações, onde a Tua palavra diz que os Teus olhos não se fechariam e não deixariam de olhar por aquele lugar. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor contempla toda a terra. Sabemos, Senhor, que a oração que é feita por um homem no Alasca, na Bahia, em Carira ou no bairro industrial, sempre será ouvida. Mas nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra diz de forma muito clara que a oração feita naquele lugar tem garantias que o Senhor ouvirá. Nós queremos ir ali, Senhor Deus, porque queremos sinalizar que a nossa aliança está no Senhor. Cremos, Senhor Deus, que a nossa subida àquele lugar é para buscar o decreto que estabelece que sobre nossas casas o Senhor derramaria chuva. Senhor, e agora no nome de Jesus, que esses propósitos que Teus filhos estão colocando no coração, propósitos, Senhor Deus, grandes ou propósitos singelos, mas são propósitos do Senhor, que eles se convertam, Senhor, em resposta do trono. Que eles se convertam, Senhor, em um bom emprego, em um trabalho, Senhor, em uma casa, Senhor Deus. Que eles se convertam, Deus, em um bem. Que eles se convertam, Deus, em um crescimento, mas principalmente que eles se convertam em uma fé inabalável, Senhor. Que ao irmos diante do Senhor, diante da Tua face, diante do trono, com um propósito no nosso coração, o Senhor abre as suas janelas do céu e nos faz prosperar. Deus, nessa hora, no nome de Jesus, nós queremos repreender todo espírito contrário, todo espírito de revolta, todo espírito das trevas, todo espírito de engano. Senhor Deus, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga comprovação, que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga, Pai, a sinalização do trono sobre a vida dos Teus filhos. Sabemos, Pai, que entrar por essa porta é entrar pela porta da guerra. Mas também sabemos que entrar por essa porta é entrar pela porta da vitória. Porque o Senhor, Deus, abrirá a janela do céu e derramará sobre nós o Teu bom tesouro. Senhor, a Tua palavra diz no Salmo 122 que prosperarão aqueles que amam Jerusalém. E nós queremos, Pai, receber essa prosperidade sobre nós. Em nome de Jesus. Aquele que crê e concorda diz amém. Dê um aplauso ao Senhor. Podem sentar, amado. Nós vamos dar uma breve palavra aqui. Mas antes de ministrar a palavra, eu queria louvar ao Senhor com a música. Eu vou cantar em hebraico porque eu não ensaiei em hebraico. Mas eu queria. Da próxima vez eu canto em hebraico. Próximo culto eu canto em hebraico.
teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como de mover de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas se ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas se ajudou. Chora Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Crai Israel, aquele rolou como Elohim, Rainha, que o Senhor abençoe nossos corações, amém? Amém, louvado seja Deus. Jerusalém, Israel e o lugar da promessa. Esse teria que ser o primeiro tema, a primeira ministração, a primeira palavra. Jerusalém, Israel e o lugar da promessa. Alguém já disse, e quem fala muito isso é o apóstolo René, que quem tem boca vai para Roma. Quem tem dinheiro vai para Miami. Mas quem tem fé vai para Jerusalém. E realmente é um mover por fé. Eu não conheço uma pessoa, salvo os irmãos daqui da igreja, é claro, e de outras congregações, do M12, que quando eu digo assim, fui a Israel, ou vou a Israel, que a pessoa não diga para mim, Deus me livre, nem me pagando. As pessoas pensam, eu lembro que
Um dia eu fui conversar com um cliente, e aí eu disse a ele que estava indo a Israel, um dos Francos, Dr. Marcos Franco e Dona Ieda Franco, atendendo eles na casa dele. E aí eu disse, estou indo a Israel, Dr. Marcos. Ele disse, você é doido, é? A esposa disse, meu filho, aquele lugar. E aí eu disse, não, mas lá é um lugar seguro, é um lugar de paz. Aí o tempo passou, a filha dele se casou com um libanês. E o libanês pegou a filha dele e levou para o Líbano. E depois do Líbano, para onde é que eles foram? Para Israel, para Jerusalém. E essas foram as palavras da filha deles para eles. Mãe e pai, este lugar é o lugar mais seguro do mundo. Sabe, irmãos, pense na experiência de conhecer Jesus. Faz o seguinte, coloca um divisor entre quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é depois de conhecer Jesus. E agora pensa, o que você pensava sobre o Evangelho antes de aceitar a Cristo? Cara, você pensava de vir à igreja adorar a Deus no sábado, ou num domingo, ou numa quarta-feira, ou de conhecer a palavra de Deus. Como é que você pensava? Mas quando você conhece a Jesus de verdade, que você aceita Cristo de verdade, a gente diz assim, puxa vida, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não aceitei Jesus antes? Por que eu não entreguei minha vida a Jesus antes? Eu tenho um amigo que ele me disse, você devia ter insistido mais. A mesma coisa acontece quando você vai a Israel, você acaba entendendo, tendo percepções espirituais, e às vezes a coisa cai, né? A gente fica meio louco. Eu lembro que nós estávamos dentro de Jerusalém Velha, e aí a guia chegou para nós e disse assim, olha, aquela rua lá embaixo é uma rua dos tempos de Jesus, provavelmente Jesus passou por aquele lugar. E quando eu procurei a pastora, o lugar mais limpo, ela não estava mais do meu lado. Eu olhei para baixo, ela estava de pé descalço, com os pés na pedra. Não posso deixar de pisar no chão que meu mestre pisou. Existe um hospital em Jerusalém que só trata de gente que fica doido lá. Quando chega lá, começa a dizer, eu sou Elias. Eu sou Elias. Outros dizem, eu sou a Virgem Maria. A estrutura ambiente é tão impregnado que as pessoas ficam... Características físicas que revelam a presença de Deus ali. Você pode, quando Sônia for lá a Jerusalém com a gente, toda foto que Sônia tirar do céu é um espetáculo. Toda foto que você tirar é bonita. Você pode pegar a câmera aqui e fazer assim. Tenha certeza que você vai tirar uma boa foto. Tudo é lindo. Tudo é especial, tudo é marcante. Tudo é, de alguma forma, tocante. Quando você chega e você vê um dia de sábado, o Shabá, quando a gente chegou lá no Shabá, eu saí andando com a pastora e a gente saiu pelo meio da rua, pela linha de trem. Não tinha um carro na rua, um carro. Nem de polícia. Nem de polícia. As pessoas andando, indo para o muro orar. Aqui, quando a gente chega no dia de domingo, as ruas ficam com menos veículos, mas você encontra ônibus, você encontra outras pessoas dirigindo, você encontra moto, bicicleta. As praças vazias. Lá toda a praça que a gente chegava tinha um monte de pai. Eu falo pai, não é pais não. Brincando com os filhos. De bicicleta.
de carrinho, pais carregando seus trigêmeos em carrinho de bebê. Nada, as crianças andando de bicicleta nas ruas porque não tem movimento. Quando eu estava gravando esse vídeo ali, já estava perto das 6 já. Quando deu 6:05, a avenida ali embaixo já estava cheia de caminhão, de ônibus e de carro circulando. No domingo, o movimento era intenso. E a gente saiu desse lugar que estava aí, que ela falou, vamos por aí, vamos por aí. Não pode, filho. Vamos por ali. Foi só a gente sair, o trem começou a funcionar, as cancelas fechou. Tudo para. Sabe o texto que diz, no sábado vocês têm que descansar, a nação para. E você pergunta, por que eles param? Porque a Torá determina. Ou seja, estar em Israel é entrar em um país onde a palavra de Deus exerce influência literal. Onde o governo paga a rabinos ortodoxos para estudar a Torá. E aonde 24 horas, eu falei o quê? Você chega no muro, tem uns homens de preto, de noite só de preto e de dia com quipá, na frente do muro. Orando 24 horas. Me diga qual é o lugar aqui que nós temos pessoas orando a Deus 24 horas. E qual é o lugar do Brasil que você tem gente orando a Deus 24 horas, irmão? E ainda que nós tivéssemos, o que a palavra de Deus diz em 1 Reis 8, 29 é essa: para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Irmão, Deus não está falando outro lugar, Deus não está falando de Brasília, Deus não está falando de Aparecida, Deus não está falando de Juazeiro, Deus não está falando de Roma, Deus está falando de Jerusalém. E diz, olha, a oração que meu servo fizer neste lugar, eu ouvirei. Em 2 Crônicas, mesmo texto, se referindo aos mesmos dois reis, que reis é que esse texto está se referindo? A Davi e a Salomão. Deus se refere a Davi por quê? Porque Deus fez uma aliança com Davi. Deus cumpre a aliança com Davi. Deus não é Deus para fazer uma promessa e depois quebrar a promessa. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3, não está no slideshow não. Romanos capítulo 3, começando no versículo 1, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? A pergunta de Paulo. Ele diz assim: ou qual a utilidade da circuncisão? Ou seja, qual a utilidade da aliança do povo de Israel? Ele responde no verso 2: muita em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Aí verso 3 ele diz: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Amém? Você leu? O que o texto diz? Que vantagem é ser judeu? Há muita vantagem. Aí alguém diz assim, não adianta ir para Israel, nem orar lá, nem ir para esse lugar, porque o povo de Israel tem muito que não acredita em Deus, tem muito que não acredita em Jesus, tem muito que se tornou incrédulo, mas tem muito que crê. Tem muito que crê em Jesus. E o que o apóstolo Paulo diz assim, se eles são incrédulos, ou seja, se você é incrédula, se você é incrédulo, isso anula a fidelidade de Deus? Me responda. Anula a fidelidade de Deus, irmão. E se Deus disse, os meus olhos estarão
continuamente sobre este lugar, para que a oração que meu servo fizer, eu ouça. Será que Deus disse, eu vou cancelar isso aí, porque está anulado essa palavra minha, porque o povo de Israel não está me obedecendo, porque o povo de Israel não reconheceu Jesus? O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, ele fala, há um véu sobre os olhos dele. Quando esse véu for tirado, irmão, a igreja não está mais aqui não. Eu acredito, vou entrar aqui um pouco em escatologia, porque estou muito tempo sem pregar, né? Por isso que eu estou tentando falar uma palavra breve. Mas eu acredito que nós já estamos vivendo os prenúncios do Apocalipse. Como assim, apóstolo? O que a Bíblia fala? Qual é a característica das manifestações apocalípticas sobre as nações da terra? Qual é a característica? Quem sabe? Quem pode me responder? É uma palavra simples, as mulheres sabem muito, só não vale a pastora. É uma palavra simples, é uma palavra conhecida, comum às mulheres. Ninguém quer arriscar? Amém, irmã Antônia. Dores de parto. Graças a Deus eu nunca parti. Mas a dor de parto, quem já teve, sabe que começa com uma dorzinha, né? Parece que está com vontade de fazer xixi. Né? É o que me descreveram. Nunca vontade de fazer xixi eu tenho. Só que essa vontade de fazer xixi vai aumentando e a dor que ela vai crescendo exponencialmente, que chega a um ponto da raia da loucura. Deixa eu lhe dizer. Fome, sempre teve fome, como agora. Nós temos mais de 200 mil refugiados, irmãos. São 200 mil refugiados, só na região do Oriente Médio. Grandes cataclismas naturais. Nossa nação nunca teve tanto vento, tanto tornado, tanta inundação. Dá uma chuva, leva tudo. Preste atenção, assiste o jornal e veja que as pessoas dizem, eu moro aqui há 40 anos, nunca vi isso. Eu moro aqui há 60 anos, nunca vi isso. Eu moro aqui há 30 anos, nunca vi isso. E por que está vendo agora? Terremoto em vários lugares. Terremoto sempre teve, como agora. Pestilência. Um mosquitinho que já tomou a América Latina toda, já chegou nos Estados Unidos, já está na Europa, a doença está apavorando todo mundo. Era o ebola, você viu o povo trazendo gente dentro de um saco plástico ali, para poder a pessoa ir para o hospital, porque se aquela doença passar para outro lugar, contamina mais gente. Mas tem um monte de gente morrendo na África dessa doença, um monte de gente. Isso se chama o quê? Dores de... As contrações estão começando. E as contrações vão aumentar. Para a igreja ficar atenta a isso. Para a igreja ficar sapiente disso. São dores de parto. Contrações que vão aumentando. Mas o meu servo, diz o Senhor. Mas o meu servo, diz o Senhor. Meu servo eu vou preservar. Apóstolo, mas tem muito crente que está morrendo aí quando tem essas inundações, tem crente que morre. E você acha que Deus perdeu ele? Você acha que esse crente morreu foi para o inferno? Você acha que porque ele faleceu, porque ele sucumbiu na inundação de lama de Mariana, ele desapareceu? Aquele que está em Cristo é nova criatura, tudo já passou, e ainda que morra, viverá. Mas eu creio que Deus preserva, eu creio que Deus nos guarda. 2 Crônicas 6, verso 20 diz, que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre este lugar, de que dissestes ali porias o teu nome para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar.
Ali é o lugar onde nós vamos buscar a face do Pai, onde vamos orar a Deus, onde vamos clamar ao Senhor. Por quê? Porque no currículo daqueles que se aproximam de Deus, no currículo da presença de Deus, existem alguns critérios, existem algumas situações que são uma ordem específica para que eu possa buscar a face do Pai. Que currículo, que ordem é essa? Que currículo é essa? Existem o tempo, a palavra, o sonho, o propósito, a aliança e lugares. Vamos ler todos juntos para você fixar isso? Tempo, palavras, sonhos, propósitos, alianças e lugares. De novo. Tempo, palavras, sonhos, propósitos, alianças e lugares. Tudo isso gira em torno da vida de um crente que crê no agir de Deus. Como assim, apóstolo? Primeiro, Eclesiastes diz que tudo tem o seu... Então tem que esperar o tempo de... Num bom português, numa boa ilustração humana, tem muito crente apressado. E os apressados acabam comendo cru. Metendo os pés pelas mãos. Então, se eu entro para buscar algo de Deus, eu vou esperar o tempo de Deus. E nesse tempo, nessa situação, nessa circunstância, existem palavras. Palavras, apóstolo? Sim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra. O que a palavra faz? A palavra gera um propósito. Ou seja, eu vou tomar determinada atitude. Eu vou beber água. Antes de beber água, eu falo o que vou fazer. Eu vou escrever um texto. Antes de escrever o texto não está pronto. Mas eu falei. O verbo sempre vem antes do realizar. O verbo sempre vem antes do existir. Nem que esse verbo seja inaudível. Não entendi, apóstolo. Como é que o verbo é inaudível? Eu vou lhe dizer. Os meninos mais novos faz uma traquinagem. Quando chega em casa que a mãe olha para ele e faz assim. Esse verbo já não falou? Crispola e vai comer no raio. Verbos inaudíveis. Palavras que são ditas sem serem ditas. Mas se entende. Tem situações que quando a minha esposa olha para mim, ela já sabe. Não está bem. Eu olho para ela, já sei. Não vou nem lá perto. São verbos inaudíveis. Mas são palavras. Então, qual é a tua palavra para a bênção? Eu me lembro que eu fui a uma reunião em Brasília. E quando terminou a reunião em Brasília, no final da reunião, o apóstolo Enê lançou um propósito. Olha, o Senhor me fala que se a sua oferta que você der hoje aqui, será uma oferta que será restituída 10 vezes mais. E aí eu disse, Senhor, uma oferta de 10 vezes mais. Eu olhei para minha carteira, eu estava num hotel bom. Eu disse, Senhor, aquele hotel vai ser muito caro. Eu não vou ter condição de pagar. Ainda tem a passagem, ainda tem o consumo que eu tinha comido no hotel, porque eu tinha medo de sair. Eu sozinho não saio para lugar nenhum, eu fico no hotel o tempo todo. Eu não saio. Se eu estiver só em uma cidade, eu só vou do hotel para o lugar, do lugar para o hotel. Você não vai me encontrar em lugar nenhum. Você não vai me ver em shopping, museu, nada, porque eu não saio. Então eu jantava no hotel, depois dormia e no outro dia para o congresso. Eu tinha feito um consumo lá, acho que coisa de uns R$70 de consumo. Pouca coisa para aquela época. Ou muita coisa para aquela época, pouca coisa para esse tempo. E aí quando o apóstolo disse assim, você vai dar sua oferta, eu olhei para a carteira, eu acho que eu tinha quase R$100 na carteira, peguei R$20 desde a oferta. Para não ficar sem ofertar, né? Mas a palavra do apóstolo era 10 vezes mais. E aí quando eu retornei para fechar a minha conta, terminou o congresso, meio-dia, voltei. Meu avião saía coisa de 5 horas da tarde. E eu fui para o hotel, cheguei num balcão do hotel,
e disse, por favor, quero fechar a minha conta. Aí o assessorista foi no computador, tal, R$18. Não, eu falo o consumo, mais as diárias, tudo, fechar, porque eu vou embora, 5 horas. Não, seu Cândido, são R$18 mesmo. Mas tem a diária, tá? Não, passou um pastor aqui e pagou sua diária. Como é a história? Teve um senhor aqui e tal, e ele veio e pagou sua diária e pagou o seu consumo. Só deixou esse 18 porque era água mineral, essas coisas, esse que... Eu olhei por R$18 assim. Peguei o avião, vim para Aracaju, cheguei no sábado, vim para o culto, participei da reunião. Na segunda-feira fui trabalhar, atender um cliente que eu tinha atendido antes de viajar. E ele reclamou porque não estava conseguindo acessar o Wi-Fi. Eu fui lá e apertei um botão e outro botão. Quem trabalha com informática sabe. A palavra foi dita que o Senhor faria um milagre. Eu fui lá e apertei 2 botões. O rapaz disse assim, quanto é? Falei, não, isso aí não é nada não. Como não é nada? Você fez o seu trabalho e veio para cá. Não, nada não, isso é bobagem. Mas pelo menos vou lhe dar o combustível. Amém. Gasolina era R$1,20. Deu R$10, deu R$10 e dava quase 10 litros de combustível. Tava bom. Eu rodar a semana toda de Corsa branco, HZL 0035. E aí ele, vou preencher o cheque, eu estou sem dinheiro, tudo bem, preenchi o cheque, botei no bolso e começamos a conversar, vamos subir essa acerola e vamos. Pelo menos a acerola sai. Terminou a conversa, tchau, apertei a mão, até logo, tal. Entrei no elevador. Se eu vou olhar agora o cheque, deve ser uns R$20, né? Quando eu tirei o cheque de R$200. Ao meu coração veio imediatamente a palavra. O Senhor vai te restituir 10 vezes mais. Eu disse, Senhor, por que eu não tinha R$200 para ofertar? Mas foi a palavra do profeta. A palavra do profeta, é pela palavra do profeta que o Senhor coloca em nosso coração o quê? Sonhos. Quando é que eu sei que é um sonho? Sonho é aquilo que está distante de nós e que só pode ser alcançado mediante uma ação de fé. Seja uma fé natural ou uma fé espiritual, mas só através da fé você alcança um sonho. E qual era o nosso sonho? Qual era o meu sonho? Todas as vezes que temos reuniões como essa, cultos como esse, situações como essa, você pode colocar o seu sonho diante do trono e dizer, Senhor, o meu sonho é esse. Coloque o teu sonho na ponta da sua oferta. Por quê? Porque a minha oferta é uma semente. Quando eu trago ao altar, eu trago para depositar a semente. E uma semente gera o fruto. E o fruto sempre traz mais sementes. E quando você planta a semente gera o fruto. Mas se você comer a semente, você não vai ter fruto. Dentro do sonho eu trabalho o meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o seu propósito, mas o seu propósito você pode buscar a Deus. Senhor, eu quero um propósito para a minha vida. Eu lembro que, hoje graças a Deus eu posso falar desse tema com mais tranquilidade. Quando eu abracei o propósito da primícia, eu fui ser primiciante, e meu primiciante eu primicio na vida do apóstolo René Terra Nova. E eu comecei a primiciar e eu não tinha ensinado a igreja ainda. Eu sou muito assim, eu sou mais resistente, mais reticente. Porque aquilo que eu vivo eu tenho que ensinar. Então, aquilo era bem complicado para ensinar. Falar de primícia era bem complicado. E eu sempre vou pela pastora. Quando eu vejo que ela é mais doida do que eu, então eu entro. Filha, vamos? Ela, vamos? É por aí, é. Lembro que uma vez a gente queria fazer uma oferta pelo apartamento da gente. A gente não tinha apartamento, não tinha nem perspectiva de apartamento. E a gente chegou na reunião em Porto Seguro e disse, qual a oferta agora? A oferta é pelo apartamento. Disse, quanto é? Eu vou dar uns R$200. Porque para mim já era um valor grande, mas era o valor que eu tinha na conta. Ela disse assim, faça o cheque de 500. Sim, mas a gente não tem dinheiro. Dá um jeito, a gente cobra o cheque. E aí eu fiz o cheque pela fé. Fui diante do Senhor e apresentei o propósito. O propósito era um sonho.
E preservando aquele sonho, como é que eu preservo o propósito e preservo o sonho? Mediante a minha aliança. Meu concerto com Deus é esse. E a aliança, o que é que eu faço com a aliança? Para que existe a aliança? A aliança existe para que você vele por ela. Como é que eu velo uma aliança? Senhor, eu fiz o propósito, eu estou crendo, Pai, eu creio na Tua misericórdia, Senhor, se ainda não veio, mas eu creio que o Senhor vai abrir os céus, eu sei que a porta vai se abrir, eu sei, Deus, que é difícil de acontecer, eu sei, Senhor Deus, que as situações são complicadas, mas eu sei que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, Senhor, eu creio, o propósito e a aliança está diante do trono, o Senhor vai abrir a porta, porque o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas. Quando eu enfrento um grande problema, sabe o que é que eu digo para Deus em oração? Lembro de uma música, acho que é de Marquinhos Gomes. Ele é Deus, todo-poderoso Deus. Não tem uma música assim, né? Senhor, o Senhor é todo-poderoso. Eu só quero que o Senhor não precisa mover a mão. O Senhor não precisa mover o pé. O Senhor só precisa piscar o olho assim para mim, ó. Resolveu. Porque o Senhor é Deus. É só o Senhor querer. Sabe aquele enfermo que chegou perto de Jesus? Senhor, se tu quiseres eu serei curado. E o Senhor diz, se eu quiser, então eu quero. Seja curado. E o que aconteceu com ele? Senhor, eu quero. Só quero que o Senhor queira que eu queira. Propósito tem que ter aliança. E para que o tempo, as palavras, os sonhos, o propósito e a aliança aconteça, eu preciso estar nos lugares certos. Existem lugares para isso. Exemplo. Jacó. Jacó estava no meio do nada. E ele teve um sonho, viu uma escada e disse, esse lugar é Peniel. Esse lugar é Betel, perdão. É Betel. Esse lugar aqui é lugar de aliança. Deus está nesse lugar. Eu vou fazer uma aliança com Deus. O que é que Jacó tinha? Azeite. Era o dinheiro daquela época. Porque a nossa mesa está meio pobre, né? Mas nossa mesa antigamente tinha mais coisa. Tinha uns negócios parecendo vinho, tinha sal, não sei o que está acontecendo, está ficando mais pobre. Acho que é a crise. Mas antigamente, o azeite, assim como o sal, eram dinheiro. Então, qual foi o dinheiro que Jacó levou? O azeite. Foi o que ele fez com o dinheiro que ele tinha? Derramou todo em cima de uma rocha, fazendo uma aliança com Deus. E se o Senhor me abençoar, eu vou te dar a minha aliança, meu dízimo. E o Senhor abençoou Jacó. Deus fez a parte dele. E Deus vai fazer a parte dele na sua vida. Zacarias capítulo 8, versículo 22, eu disse que ia ser breve, vou ser breve. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Aonde esses povos e aonde essas nações deverão ir? Aonde? Jerusalém. É o lugar que nós vamos. É o lugar que nós começamos a sinalizar hoje, a subida a Jerusalém. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje é sobrenatural. Por quê? Porque é um tempo de grande antagonismo. Tem pessoas que estão nos propósitos carnais. E tem pessoas que estão nos propósitos espirituais. Vamos saber qual é o que vai prevalecer. Tem gente, irmão, que passou o ano todo guardando dinheiro para comprar fantasia para a escola de samba do Rio. Sim ou não? Tem gente que guardou o dinheiro o ano todo e vai pagar, talvez esse ano e o outro, o abadá, ou a mortalha, ou sei lá o que, dos blocos carnavalescos de Salvador. É sim ou não? E o meu propósito com Deus, como é que fica? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eu queria tanto que esse texto bíblico fosse errado. Pelo menos contrariá-lo em algumas vezes, mas a Bíblia diz e assim é. Os filhos das trevas não veem nenhum tipo de dificuldade, eles veem benefício nisso. Mas nós, os filhos da luz, às vezes temos dificuldade de enxergar. Precisamos nos aproximar do Senhor, ir diante do Eterno, buscar a face de Deus. Por quê? Porque lá nos céus estão as chaves, o cetro e o trono. Vamos dizer todos juntos? As chaves, o cetro e o trono. Mais uma vez, a chave. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus,
no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. No ano que nós fomos, nós ofertamos na Embaixada Cristã de Jerusalém, nós ofertamos no City, nós ofertamos no Jardim do Túmulo, é uma fundação, nós ofertamos na Congregação Ramaim, nós ofertamos na vida da Raquel, em outras situações. Eu lembro até das esmolas que eu dei. Como é que você deu esmola em Jerusalém? Dei. Mas sabe, irmão, cada coisa ali Deus cria uma semente. Eu cria e creio, é uma semente. A Embaixada Cristã de Jerusalém promove a manutenção, o cuidado de velhinhos que foram sobreviventes do Holocausto nazista. Em Israel tem mais de 180 mil sobreviventes. Segundo as estatísticas, 50% desses velhinhos vivem abaixo da linha de pobreza, vivem sós, esquecidos e deprimidos. E os cristãos não teriam nenhum tipo de responsabilidade com eles. E sim os próprios judeus, e o Estado judeu que é rico. Mas a Embaixada Cristã de Jerusalém tem uma casa chamada The Home, ou o Lar. São 9 prédios, onde quase 100 velhinhos são cuidados, com toda a assistência necessária. E sabe quem é que patrocina isso? A oferta que a gente entrega lá quando sobe em Jerusalém. A Embaixada de Israel promove o Aliá. O nome do nosso projeto é Aliá. O que é Aliá? Aliá é subida. Só que quem faz o Aliá vai e fica. Nosso Aliá vai e volta. O Aliá é fazer judeus voltarem para Jerusalém, para Israel, cumprindo a profecia de Isaías e de Zacarias. A Embaixada Cristã em Jerusalém já promoveu o retorno de mais de 200 mil judeus para Jerusalém. Sabe o que é isso, irmão? Fazendo cumprir profecia. Eles fretam aviões inteiros. Os últimos 270 vieram da Índia, chamado Bnei Masher, que quer dizer filhos de Manassés. 270 judeus que vieram imigrando. Para quê? Para cumprir a profecia. Trabalhando para que Jesus, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Vem e vem sem demora. Ir a Jerusalém é apressar a volta de Jesus. Porque existem, vamos todos juntos, existem tempo, palavras, sonhos, propósitos, alianças e lugares. De novo, vocês. E além do tempo, da aliança, dos propósitos e dos lugares, temos as chaves, o cetro e o trono. Onde é que ficam todas essas coisas? Essas coisas ficam na presença do rei, diante do trono, em Jerusalém. E é lá onde estão as chaves do trono. Chaves que vão abrir portas na sua vida. Posso ouvir amém? Eu não sei qual é o propósito. O propósito pode ser que Deus abra algo na sua vida. Que Deus abra alguma porta na sua vida. A Bíblia diz, eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será ligado nos céus. Ali é um lugar onde nós vamos ligar o seu pedido diante do trono. E a Bíblia diz que é o lugar onde Deus olha, é o lugar onde deve vir se fazer oração, é o lugar onde Ele tem os olhos atentos. Nós oramos aqui, clamamos aqui, Deus vai responder? Claro que vai. Mas ali há uma opção e há uma operação de fé. O cetro tem muito mais significado para nós. Quem sabe o que é cetro? Cetro é um bastão de autoridade. Quem segura o cetro tem autoridade. Né? O cetro do juiz é aquele martelinho. Qual é o cetro de um policial, por exemplo? Qual é o cetro do policial? O chapéu. Quando o policial bota o chapéu, aquele chama, é o cetro, é a autoridade que reveste ele. Um policial sem chapéu é como se ele estivesse sem autoridade. Você tem que usar chapéu. Qual é o cetro de um soldado? O que é que manifesta a autoridade dele? A divisa. Soldado, sargento, capitão, tenente, coronel. Você vê a autoridade dele pela divisa. O cetro dele identifica a sua autoridade. Você passar por um oficial, se você for subalterno, você não bater continência para ele, você pode ser até preso. Por quê? Porque ele ali tem autoridade. Se ele tiver apaisando, não tem problema nenhum, porque está apaisando.
Mas com revestido de autoridade tem que haver respeito. O cetro não se arredará de onde? De onde, irmão? Fala mais alto. De onde? Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congreguem quem? Então é um lugar onde nós vamos diante do rei, na cidade do grande rei, buscar a sua presença, debaixo do cetro que a Bíblia diz, essa autoridade não vai sair daqui. A autoridade do Senhor é conhecida em toda a terra, amém? Porque ao mencionar do seu nome se dobram todo o joelho, mas a Bíblia diz que o cetro da sua autoridade jamais sairia de Jerusalém. E vamos diante dele clamar por essa autoridade. E o trono. Quem é que está no trono da nossa vida? Yeshua, Jesus. Ele está no trono do nosso coração, ele está no trono da igreja. A Bíblia diz no Salmo 122, o Salmo de Jerusalém, diz: pois ali em Jerusalém estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. É por isso, irmão, que nós estamos iniciando hoje a campanha que vai durar 10 meses, diante do Senhor, com propósitos diante do Senhor, crendo que receberemos as chaves para abrir, teremos a autoridade de Deus para entrar e entronizaremos a glória do Senhor através dos nossos testemunhos. Eu posso ouvir amém? Porque ali estão as chaves, o cetro e o trono. Louvado seja o Senhor. Projeto Aliá 2016. Vamos mover os nossos propósitos. Amém? Vamos nos colocar de pé.